Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas perguntas gigantescas, sabe? Que é com há séculos. Uma pergunta que mexe com a base de tudo, né? Exato. Será que a gente está no comando do nosso barco, das nossas vidas? Ou será que, tipo assim, as nossas ações já estão meio que escritas? É a famosa tensão, né? Livre-arbítrio contra determinismo. Isso. E para explorar isso, olha, a gente tem um material bem variado. Sim, temos filosofia pura, com textos de Arruda, Willcome, material da editora Epictus. E não só. Tem neurociência também, com aqueles estudos que fazem a gente pensar o que acontece no cérebro antes da gente achar que decidiu. Pois é, e ainda há visões da teologia que a gente compilou pela Wikipédia e até discussões mais recentes, tipo em fóruns como o Reddit. A nossa ideia aqui, então, é tentar desemaranhar isso tudo. Os argumentos, as evidências de cada lado e o que isso significa pra gente, né? Pra responsabilidade, pra culpa. Como é que é aquela sensação tão nossa do dia a dia de escolher, sei lá, o que comer, que filme ver, como isso bate de frente com a ideia de que talvez tudo seja só causa e efeito? É isso. Vamos fundo nisso, então. Ótimo. Para começar, acho bom a gente definir as coisas, né? O que é esse tal de determinismo causal? Boa. Bem, é a ideia de que todo evento, qualquer coisa que acontece, incluindo nossos pensamentos, nossas ações, tudo é resultado necessário de coisas que aconteceram antes, causas anteriores e as leis da natureza. Tipo um dominó gigante. Exato. Numa visão mais radical, se a gente soubesse o estado exato do universo num momento e todas as leis físicas, o futuro seria totalmente previsível, como Arruda e Wilcão falam, citando o Invagen. Com o passado e as leis, só tem um futuro possível. Entendi. E tem tipos diferentes disso, né? Você mencionou. Sim, tem variações. O determinismo teológico, por exemplo, que liga tudo à vontade ou ao conhecimento prévio do Deus. Ou o biológico, focado mais na nossa genética, nos nossos instintos. Certo. E do outro lado da arena tá o... O livre-arbítrio. No dia a dia, a gente pensa nisso como: eu escolhi fazer isso, ninguém me obrigou. a sensação de liberdade. Isso. Mas filosoficamente, o ponto-chave, como Arruda e Willcome ressaltam, é aquela ideia de poderia ter agido diferente. Numa situação X, eu fiz A. Mas era realmente possível ter feito B? Essa é a pergunta de milhões. Pois é, e em algumas visões religiosas, como a gente viu na fonte da Wikipédia, esse livre-arbítrio é até um dom divino, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E é aí que a coisa começa a pegar fogo, né? Porque se tudo é uma cadeia de causas, Exato. onde que entra essa liberdade real de escolher A ou B? Se tudo é só um elo numa corrente que começou, sei lá, no Big Bang. E mais complicado ainda, como a gente pode ser responsável, moralmente responsável por algo que, se a gente levar o determinismo a sério, já estava meio que escrito que a gente ia fazer. Essa é a questão crucial da responsabilidade moral. Toda a nossa intuição sobre mérito, culpa, elogio, castigo, parece que depende dessa liberdade. Se alguém faz algo horrível, mas não tinha como fazer diferente, faz sentido culpar do mesmo jeito? É o choque que o Arruda descreve bem. De um lado, a ideia de que tudo tem causa, o determinismo. Parece fazer muito sentido, né? É, científica quase. Mas do outro lado, a nossa moralidade, a nossa forma de viver em sociedade, parece precisar de algo que fure essa cadeia. Algo contracausal, como ele diz. E como a filosofia tentou resolver esse nó? Imagino que não seja simples. Nada simples. Basicamente, surgiram duas grandes correntes de pensamento: o incompatibilismo e o compatibilismo. Incompatibilismo, o nome já diz, né? Não dá para ter os dois. Isso. Os incompatibilistas acham que livre-arbítrio e determinismo não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, ou um ou outro. E dentro dessa turma, tem quem aposta em quê? Tem duas saídas principais. Primeiro, os libertistas. Eles defendem o livre-arbítrio com unhas e dentes. Então eles têm que negar o determinismo. Exato. Eles precisam argumentar que o determinismo não é a palavra final sobre como o universo funciona. Tem que existir alguma brecha, algum tipo de indeterminismo que permita a liberdade de verdade. Algum exemplo disso?
Sim, o Robert Kagan, que o Wilcom menciona, tem uma ideia interessante. As ações autoformadoras, as AFFs. Ações auto... o que é? Autoformadoras seriam aqueles momentos de escolha bem difícil, sabe? Quando a gente está genuinamente dividido, tipo agir por dever ou seguir o interesse pessoal. Ah, entendi. Aquelas encruzilhadas da vida. Isso. Nesses momentos, a escolha seria indeterminada, não pré-definida. E essa escolha ajuda a moldar quem a gente é, o nosso caráter. Essas seriam as ações livres de verdade para os libertistas. Faz sentido. Precisa de um espaço para a liberdade acontecer. Mas e quem vai para o outro lado? Aceita o determinismo e joga fora o livre-arbítrio. Esses são os deterministas rígidos. Eles olham para o determinismo e dizem, ok, isso parece ser verdade. E a conclusão é... A conclusão lógica para eles é que o livre-arbítrio, nesse sentido forte de poderia ter agido diferente, é uma ilusão. A gente acha que escolhe, mas não escolhe de verdade. pesado. E a responsabilidade moral, como fica? Cai junto. Se não existe essa liberdade fundamental, não faz sentido falar em mérito ou culpa da forma como a gente entende. Culpar ou elogiar alguém por algo que a pessoa estava determinada a fazer perde o sentido para eles. Mas espera aí, nem todo mundo concorda que é um ou outro, né? Tem gente que tenta juntar as duas coisas. Sim, esses são os compatibilistas. E tem nomes de peso aí como David Hume e, mais recentemente, o Daniel Dennett. E qual é a mágica deles? Como que dá para ser determinado e livre ao mesmo tempo? A chave para eles é redefinir o que a gente entende por liberdade. A liberdade que importa, a liberdade que justifica a responsabilidade moral, não seria essa capacidade meio mágica de quebrar a cadeia causal. Seria o que, então? Seria a capacidade de agir de acordo com os nossos próprios desejos, nossos valores, sem que ninguém esteja forçando a gente de fora. Mesmo que esses desejos e valores tenham sido eles mesmos causados por eventos anteriores. Entendi. A liberdade é não ser coagido, não ser obrigado. Basicamente isso. A distinção importante que eles fazem, e que o Arruda também analisa, é entre ser causado e ser coagido. Certo. Qual a diferença prática? Olha, se eu tropeço numa pedra e caio em cima de você, minha ação foi causada pela pedra, mas eu não agi livremente. Agora, se eu decido doar dinheiro para uma instituição porque eu valorizo a solidariedade... Mesmo que esse valor tenha sido causado pela sua educação, sua história. Exato. Mesmo assim, eu agi livremente porque agi segundo a minha vontade e meus motivos internos. Ninguém me pôs uma arma na cabeça. Para eles, é essa liberdade a agir sem coerção externa, de acordo com o que a gente quer que importa para a responsabilidade. Ok, faz um certo sentido. Mas, não sei, essa visão compatibilista não parece um pouco descafeinada? Como assim? Quer dizer, ela realmente pega o que a gente sente quando pensa em liberdade? Ou é só um jeito de salvar a responsabilidade mudando o significado de livre-arbítrio? É uma crítica bem comum, sim. Muita gente acha que isso esvazia a ideia de liberdade. Mas os compatibilistas diriam que não, que a liberdade de agir sem coerção é a liberdade que realmente importa na prática, na vida social. Certo. Agora, vamos entrar num ponto que eu achei muito interessante nos textos do Antônio Trajano Menezes Arruda. Ele sugere olhar para a coisa de um jeito diferente, né? Sim, a abordagem dele é bem original. Ele diz, vamos parar de focar só nas definições abstratas, de livre-arbítrio e determinismo, e olhar para como a moralidade funciona na prática. O que ele chama de conduta moral. E o que entra nessa conduta moral? Tudo. As exigências que a gente faz uns aos outros, tipo, esperar respeito, os sentimentos que surgem daí, sabe? Ressentimento quando alguém nos trata mal, gratidão por um gesto legal, indignação quando a gente vê uma injustiça. Aquelas reações viscerais, né? Exatamente. E também as atitudes que expressam isso. Culpar, elogiar, perdoar. E, claro, os julgamentos que a gente faz. Quem é responsável, quem merece o quê, é todo um ecossistema moral. E ele usa isso para analisar o compatibilismo, certo? Para criticar algumas versões. Isso. Ele argumenta que muitos compatibilistas, principalmente os mais utilitaristas, acabam reduzindo a moralidade a uma coisa meio fria, uma questão de política social. Tipo, punir só porque é útil para a sociedade? Para controlar o comportamento? Exato. Justificar punição ou recompensa só pela utilidade futura, para moldar o comportamento das pessoas. Para Arruda, isso ignora totalmente
a carga emocional, a realidade psicológica das nossas atitudes morais. O ressentimento não é só cálculo utilitário. Claro que não. Quando a gente sente ressentimento por uma ofensa, não está só pensando em como fazer o outro agir diferente no futuro. A gente está reagindo a uma falta de respeito, de consideração que a gente sentiu ali, naquele momento. Faz todo sentido. E aquela frase-chave, poderia ter agido diferente. Como o Arruda vê a tentativa compatibilista de dar um jeito nela? Ah, é a famosa reinterpretação compatibilista. Poderia ter agido diferente significa só teria agido diferente se tivesse escolhido diferente ou se quisesse. O Arruda não compra essa ideia, né? Não muito. Ele acha que isso não faz justiça àquela nossa intuição poderosa, quase física, de que a liberdade envolve uma abertura real de caminhos no momento da escolha. A tal ideia contracausal. E qual a questão que ele levanta, então? A questão fundamental para ele é: será que esses nossos sentimentos morais mais básicos, essas nossas práticas de culpar, agradecer, perdoar, será que elas dependem mesmo dessa crença numa liberdade metafísica contracausal? Ou será que elas são mais resistentes? Exatamente. Será que elas são mais fortes, mais enraizadas na nossa vida em comum do que as próprias teorias filosóficas que tentam explicar ou justificar? Ele deixa essa pergunta no ar. Isso muda tudo. Quer dizer, talvez a nossa bússola moral interna, nossas reações de raiva, gratidão, talvez isso seja mais fundamental que os argumentos lógicos sobre causa e efeito. É uma possibilidade que o Arruda sugere. Talvez essas atitudes reativas, como ele chama, sejam tão parte do que é ser humano em sociedade que elas continuariam mesmo se a gente aceitasse o determinismo de vez. Na experiência vivida da moralidade seria o ponto de partida real. É essa a ideia. E as teorias filosóficas é que teriam que se ajustasse à realidade emocional e social, e não o contrário. É uma inversão interessante. Fascinante. Mas essa discussão não ficou só na filosofia, né? A neurociência entrou com os dois pés nesse debate. Ah, entrou com tudo. Especialmente com os experimentos do Benjamin Libet, lá nos anos 80. Fizeram um barulho enorme. Conta mais, o que eles fizeram? Foi bem engenhoso. Eles pediram para voluntários simplesmente flexionarem o pulso quando quisessem, espontaneamente, e indicarem o momento exato em que sentiram a vontade de fazer isso. Enquanto isso, monitoravam a atividade cerebral deles. E o que eles descobriram? Descobriram o famoso potencial de prontidão, o PP. Um sinal elétrico no cérebro que começava a aparecer uns 350 a 500 milissegundos antes da pessoa ter consciência da intenção de mover o pulso. Espera aí, meio segundo antes? Sim, a consciência da intenção só vinha bem depois, uns 200 milissegundos antes do movimento em si. Caramba, isso é perturbador. Quer dizer que a sensação de eu decidi agora é tipo uma ilusão? O cérebro já começou a agir antes de eu saber? Essa foi a interpretação que chocou muita gente. Parecia uma prova de que o nosso eu consciente é só um espectador, que a decisão real acontece no inconsciente e a consciência só carimba depois. Deu muita força para a ideia de que o livre-arbítrio é uma ilusão, imagino. Com certeza, mas como a gente viu nas fontes, a história não é tão simples assim. A interpretação desses resultados é super debatida. Ah, é? Tem críticas? Muitas. O Will Combs cita estudos mais recentes que mostram que esse potencial de prontidão pode aparecer mesmo que a pessoa não faça movimento no final, ou em tarefas que só envolvem esperar um sinal. Então talvez não seja um sinal de decisão. Talvez seja mais um sinal de preparação geral, de antecipação. A coisa é mais complexa. E tem mais críticas a essa ligação direta Libet sem livre-arbítrio. Sim, outra importante é sobre o tipo de ação, mover o pulso quando der na telha. É uma ação muito simples, quase trivial, né? Sim, não é decidir casar ou mudar de emprego. Certo. E a neurociência pode mesmo provar o determinismo do universo inteiro? Esse é o outro ponto bom levantado por Hoskins e Namias, que o Willcomb cita. Mesmo que a neurociência mostre que certos neurônios determinam certas ações, um neurodeterminismo, isso não prova automaticamente o determinismo universal, aquele que importa para o debate filosófico clássico. A ideia de que tudo é determinado. Isso, essa seria uma questão mais para a física fundamental, talvez. E o mais curioso é que o próprio Libet não fechou a porta para o livre-arbítrio. Ah, não? Não. Ele mesmo especulou sobre a possibilidade de um veto consciente. Talvez a consciência não comece a ação,
mas ela poderia ter uma janela de tempo ali nos últimos milissegundos para impedir uma ação que o cérebro já iniciou. Uma espécie de controle de qualidade de última hora. Algo assim, uma possibilidade de freio consciente. Entendi. Então a neurociência mexeu no vespeiro, mas não deu o golpe final no livre-arbítrio. As evidências são mais ambíguas do que parecem. Exatamente. E para complicar ainda mais, tem a teologia, né? Assim, como a religião entra nessa história toda? A teologia adiciona uma camada extra de complexidade, principalmente por causa da ideia de um Deus onisciente. Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, cada escolha é nossa. Como que a escolha pode ser livre de verdade? É o paradoxo clássico. Exato. A fonte da Wikipédia dá um bom panorama das tentativas de lidar com isso. E que tipo de respostas a gente encontra por lá? Olha, num extremo, tem as visões de predestinação mais forte, como no calvinismo clássico, com pensadores como Jonathan Edwards. E como eles resolvem? Basicamente, Deus não só conhece, mas ele ativamente preordena tudo. O livre-arbítrio humano, se existe, tem que ser compatível com isso. A ideia é que a gente é livre para agir de acordo com os nossos desejos mais fortes, que no fim das contas são determinados por Deus. Isso. Mas a gente não seria livre para mudar esses desejos fundamentais. Entendi. E do outro lado, visões que tentam dar mais espaço para a liberdade humana. Sim. A maioria das tradições, como o catolicismo ou ramos do protestantismo, como o arminianismo, o metodismo, geralmente defendem uma interação, uma cooperação entre a vontade humana e a graça divina. Deus sabe, mas não necessariamente causa tudo. Essa é a ideia. O conhecimento dele não anula a nossa capacidade de escolha, embora nossa liberdade possa ser limitada, precisar da ajuda divina, da graça. E outras visões? Ah, tem várias. No judaísmo, por exemplo, o livre-arbítrio é visto como essencial para a gente participar da obra da criação. No espiritismo, está ligado à nossa evolução moral, às escolhas que fazemos vida após vida. É um tema riquíssimo em todas as tradições. É fascinante ver como cada uma tenta harmonizar essa fé num plano maior com a nossa sensação de agência, de responsabilidade. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para um argumento mais pé no chão, que apareceu bastante nas discussões online que a gente viu, lá do Reddit. Ah, sim. O argumento pragmático. Exato. A ideia de que, olha, talvez o livre-arbítrio não exista de verdade, metafisicamente falando. Mas acreditar nele é útil. É bom pra gente, pra sociedade. Funciona. É um argumento bem comum esse da utilidade funcional. A lógica é, nossos sistemas de justiça, nossa moralidade, tudo parece baseado na ideia de que a gente escolhe. E que a gente é responsável por essas escolhas. Sim, acreditar nisso incentiva a gente a assumir responsabilidade, a tentar melhorar, a agir direito. E bate com a nossa sensação interna de que a gente decide as coisas. Mesmo num mundo determinista, culpar ou recompensar poderia funcionar para influenciar o comportamento futuro deterministicamente. Exato, poderia ser só mais um mecanismo causal para ajustar o comportamento social. É um argumento esperto. Quase um vamos fingir que existe porque é melhor para todo mundo. Mas as críticas que a gente viu lá no Reddit também são fortes, né? A questão moral não some. Não some mesmo. Levanta um monte de perguntas incômodas. Primeiro, é justo, é ético culpar alguém por algo que, no fundo, a pessoa não podia controlar? É a questão da justiça fundamental. Exato. E tem os efeitos psicológicos. O que acontece quando alguém perde a crença no livre-arbítrio? Algumas pessoas relatam que isso leva à apatia, a nada importa mesmo. Outras dizem o contrário, que leva a mais compaixão, menos julgamento. E a própria responsabilidade, ela precisa mesmo desse livre-arbítrio contracausal? Boa pergunta que surge ali. Talvez a gente possa ser responsável, no sentido de ser o autor das nossas ações, foi o nosso cérebro, o nosso corpo que fez, mesmo sem essa liberdade última. A responsabilidade causal? Não necessariamente moral no sentido tradicional? Algo assim, e a discussão pragmática acaba levando para outra pergunta. Será que o foco deveria ser em quem a gente culpa ou em como a gente pode prevenir danos e melhorar as coisas, independente da metafísica por trás? Uau! A gente deu uma volta e tanto, hein? Começamos nas definições, passamos pelo conflito da responsabilidade, mergulhamos na neurociência, nas complexidades da teologia. E chegamos nesses argumentos pragmáticos do dia a dia, das discussões online. O que fica muito claro é que não tem resposta fácil. Nem consenso. De jeito nenhum.
Cada lente que a gente usa, a filosófica, a científica, a teológica, a do cotidiano, mostra uma parte diferente desse quebra-cabeça enorme sobre o que é ser a gente no mundo. É uma tapeçaria muito complexa mesmo. E, incrivelmente, E talvez no fim das contas, como o material lá da editora Epictetus sugere, o mais importante não seja ter a resposta final sobre o livre-arbítrio lá na metafísica, exato, mas sim o caminho do autoconhecimento. exato. Faz sentido se dedicar a entender melhor as próprias motivações, os condicionamentos que agem sobre a gente, biológicos, sociais, psicológicos, entender como a gente toma decisões. Isso parece valioso por si só, né? Com certeza, um esforço imenso e valioso. Não importa qual teoria filosófica a gente ache mais convincente no final. Conhecer as forças que nos movem. Talvez essa seja a forma mais real de liberdade que a gente pode buscar. Então, o que a gente tira disso tudo? Boa pergunta. O que fica? Olha, talvez a questão mais produtiva não seja ficar batendo na tecla se somos absolutamente livres ou não, mas sim como a gente pode cultivar uma liberdade maior, mais prática, no dia a dia, Como? através dessa consciência. A consciência das forças que nos moldam. Refletir sobre as nossas próprias causas. Por que eu quero o que eu quero? Por que eu reajo assim? E essa reflexão nos permitiria agir de forma mais deliberada. Mais autêntica. Talvez. Mesmo num universo que seja, no fundo, determinista ou governado por probabilidades. Em que medida essa autoconsciência nos dá um espaço maior para sermos autores da nossa história, mesmo que não sejamos os autores das leis do universo? Uma liberdade conquistada pela compreensão, talvez. Exatamente. Fica aí a reflexão para cada um que nos ouviu.